E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Adenilson de Souza Higino, sou professor de Educação Física, né? E estou aqui hoje com vocês no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede, né? Hoje nós vamos falar sobre a unidade temática Lutas. Como todo mundo sabe, né? Não todo mundo, mas a maioria dos meus alunos aí já sabe, eu treino artes marciais desde os 10 anos de idade, então para mim é bem confortável estar falando sobre esse assunto, né? Vamos começar, né, pelo histórico, né? Lutas e artes marciais, né? A luta nasceu em cada lugar onde o Homo sapiens, né, onde o ser humano apareceu, e de suas necessidades de sobrevivência, como se alimentar e proteger a própria vida, né? Eles tinham que caçar, né? Então já parte daí essa questão de saber, né, o que fazer, como não só mãos vazias, mas desenvolver armas, né, para estar providenciando o alimento, né, para fazendo as caçadas e também para se proteger, né, de ataques de animais e de ataques de outros seres humanos. Os homens primitivos jovens, de forma instintiva, também brincavam de lutar, como até hoje fazem os filhotes de alguns animais, por exemplo, né? Se a gente vê hoje, né, a gente pega um filhote de cachorro, né, filhote de gato, eles brincam, né, bastante. Então o homem primitivo ele já fazia isso de forma lúdica, de forma natural e instintiva também, né? Com o tempo, formas de lutar diferentes foram surgindo pelo mundo inteiro, influenciadas por necessidades, crenças e cultura de cada povo. Então, cada região, né, de acordo com a sua cultura, né, eles começaram a desenvolver tipos de lutas diferentes, tanto com relação à proteção, à segurança, como forma, né, de manifestações religiosas e culturais. Lutas versus artes marciais. A gente costuma dizer que toda arte marcial é uma luta, mas nem toda luta é uma arte marcial, né? Historiadores relatam que com o desenvolvimento das civilizações as pessoas começaram a acumular riquezas, por isso tiveram também que criar formas sistematizadas de autodefesa, que logo depois começariam a ser usadas por grupos rivais em guerras por territórios. Daí o surgimento das artes de guerra ou artes marciais, né? Segundo registros históricos, a origem da expressão arte marcial vem da cultura ocidental, né? Precisamente da Grécia, né? O termo refere-se mais especificamente às habilidades de guerra ensinadas ao homem por Marte, deus greco-romano da guerra. Surge a partir daí o termo marcial, por isso a gente chama artes de guerra de artes marciais, né? Porém, os primeiros registros de técnicas sistematizadas de luta foram encontrados em ruínas na região que hoje conhecemos como Índia, que fica no Oriente. Então, apesar, né, dos primeiros registros, né, das lutas ou artes marciais, né, terem sido encontradas no Oriente, né, especificamente na região da Índia, né, o nome arte marcial veio depois, né, no Ocidente, especificamente na Grécia, né. Com o tempo, cada país desenvolveu suas próprias lutas ou artes marciais e hoje muitas delas se transformaram em esportes de combate ou em atividades físicas muito praticadas. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? China, Wushu, Kung Fu, Japão, Karatê, Judô, Brasil, Uka-Uka, que é uma luta indígena, né? Não é uma luta que se tornou esportiva, mas é uma manifestação cultural de um povo, né? De uma parte dos primeiros, né, digamos assim, dos primeiros moradores do Brasil. Né, a capoeira, né, que apesar de ter vindo da África, ela realmente se tornou capoeira do jeito que a gente conhece hoje no Brasil. Eu não coloquei aqui, mas nós temos também na Tailândia, né, que tem o Muay Thai, né, temos na Coreia temos o Taekwondo, né, na França temos o Savate, na Rússia temos o Sambo. Enfim, cada país hoje em dia tem suas próprias lutas, sua própria arte marcial, né? Algumas continuam como arte marcial, defesa pessoal, outras se tornaram esportes, né? E muitas delas têm os dois lados, tanto a parte de defesa pessoal, né, como a parte competitiva, certo? Lutas no ambiente escolar, né? É uma coisa que para muitos parece um contraste, né? A gente tem tanta preocupação em separar o que é defesa pessoal do que é briga,
né? Nas escolas a gente vê as famosas brigas às vezes acontecerem, que não é o ideal. Luta não tem nada a ver com briga, né? Totalmente diferente, a gente vai entender o porquê daqui a pouco. Quando falamos de lutas no ambiente escolar, estamos falando do confronto entre pessoas ou grupo de pessoas dotadas de treinamento, respeitando idade, peso, condição física e psíquica, assim como dentro das modalidades e com suas respectivas regras, detalhes a serem seguidos, muitas vezes de forma lúdica, como uma disputa de cabo de guerra, por exemplo. Eu coloquei cabo de guerra, mas pode ser uma luta de braço, né, que a gente chama de queda de braço. Tem outras formas, né, que caracterizam luta, que não são ligadas realmente à luta de contato, né, às artes marciais. São apenas formas de você confrontar um adversário, certo? Mas seguindo regras específicas, respeitando, né, o detalhe de cada modalidade, né? Seja judô, seja karatê, seja kung fu, cada modalidade ela tem seu regulamento específico, né? E a gente não pode confundir lutas que tem um árbitro para controlar, tem juízes, né, que tem um regulamento com brigas. Brigas é o contrário do que as lutas, né, do que as artes marciais realmente propagam, né? Jamais confundir lutas com brigas ou covardias, certo? Então, quem luta não briga, né, já diz o ditado. Mesmo quando falamos de utilizar as lutas na defesa pessoal, estamos falando de usar essas habilidades para resguardar nossa integridade física ou de pessoas indefesas e nunca, jamais para machucar os outros. Então, mesmo se você for usar alguma luta para a defesa pessoal, você tem que usar para sanar aquela situação de perigo, para se proteger, para se auto-resguardar ou para proteger, né, pessoas indefesas que não conseguem se defender, pessoas que você ama. Então, uma vez que você já dominou a situação, não tem por que você continuar a agressão ou continuar a reação. Então, jamais confundir defesa pessoal, né, com agressão desnecessária, com covardia, entendeu? Arte marcial, né, defesa pessoal, o nome já diz, é para a defesa pessoal, para você resguardar a sua integridade, jamais para agredir os outros. Bom, vamos para o nosso desafio, né? Escreva no portal se você pratica ou já praticou alguma luta ou arte marcial. Você vai falar se você já treinou alguma luta, né, alguma arte marcial, seja na escola, seja fora da escola, né, e sua experiência, e depois você vai contar a sua experiência com relação àquela arte marcial, àquela luta. O porquê, né, o que você sentia quando praticava, ou o que você sente, caso você ainda pratique, né, e o porquê você procurou aquela arte marcial, porquê você faz aquela luta, certo? Então, se sim, diga qual foi e o porquê você pratica ou praticou. Se não, diga se gostaria de praticar, né, alguma luta e o porquê, tá certo? Então, né, por aqui eu vou me despedindo, né, de vocês e até a próxima.